As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Muito bem, já estou aqui, estamos aqui nesse exato momento aqui na Rede Bandeirantes de Comunicação em Maringá. Estamos começando a partir de agora mais um podcast Inspire-se, o podcast que é a sua companhia para que você possa alcançar os seus objetivos. Esse podcast ele traz informações que informa e também transforma. E hoje não é diferente, hoje nós iremos falar sobre engenharia civil. Tá? Nós iremos conversar sobre a carreira e os desafios, vamos entender quais são as habilidades necessárias para você poder estar destacando na carreira. Vamos falar sobre isso e também iremos falar como que você pode usar a agenda. Usar a agenda para você ter uma melhor performance do seu cérebro. Daqui a pouquinho eu já apresento quem está com a gente aqui, mas hoje quem vai me ajudar a apresentar esse podcast é ele que é da área aí do marketing, ele tá nesse pedaço aí de tecnologia. Gabriel Aparecido, seja bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, Godoy, é um prazer estar aqui de novo aqui nesse podcast, nesse estúdio maravilhoso aqui da Band TV. E hoje vamos conversar um assunto que me interessa muito, que é produtividade. Ó, esse assunto, pessoal, foi a virada de chave para acontecer o que está acontecendo na minha vida. Quando você entende a gerenciar melhor o seu tempo e as suas habilidades, tá? E vamos também falar aí de assunto do que está de mais recente, de mais atual, como superar os novos desafios do mercado de engenharia civil. Então hoje o assunto tá completo, tá imperdível, tá, pessoal? Então já acompanha aqui o restante do programa que vai ser maravilhoso hoje. Maravilha, muito bem. Então quem está com a gente aqui, daqui a pouco eu apresento ela, mas nesse primeiro momento a gente vai começar aqui o bate-papo com ele que é professor, ele é especialista em produtividade, tem trabalhos ali nessa área de produtividade, tem material muito interessante na internet. Estamos aqui com ele, André Giandon. André, seja bem-vindo aqui ao podcast Inspire-se aqui na nossa casa, na nossa nova casa aqui na Band. Bom dia, Altair, bom dia. Muito prazer estar com vocês novamente no programa Inspire-se, especialmente aqui nos estúdios da Band. E vamos lá, vamos falar sobre produtividade, dar um toque para as pessoas aí, como que a gente pode usar melhor a agenda para ter uma performance do cérebro. Eu já começo entrando nesse ponto aí, né? A agenda, então, ela é fundamental para a pessoa ter uma melhor performance do cérebro. Com certeza. Sabe que o nosso cérebro, ele existe para manter o metabolismo do organismo. Ele não nasceu para fazer cálculos de estruturas, né? Então, tudo que puder economizar de energia, o cérebro procura economizar. E quando você não tem uma agenda, na realidade, você precisa ficar pensando nos seus compromissos, e isso faz com que você ative uma área do cérebro que é mais lenta e consome muita energia, que é o córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal é a parte lógica do cérebro, é onde você faz planejamento. Quando você usa o seu cérebro para ficar pensando no que tem que fazer, você está usando a parte mais nobre de planejamento, de raciocínio, de lógica do seu cérebro para guardar coisas que poderiam estar anotadas numa agenda eletrônica ou eventualmente até numa agenda em papel. Interessante isso, né? Quando a pessoa marca, fica muito mais leve, né? Porque muitas pessoas acabam no processo de planejamento, de organização da rotina, ela deixa muito... não, tá aqui, tá na minha mente, aqui tá ótimo. Mas a partir do momento que a pessoa marca, muda isso? Como que é isso? Com certeza. O David Allen, que é um dos maiores especialistas em gestão do tempo que a gente conhece, ele tem uma frase que ele fala diretamente: se está na sua cabeça, está no lugar errado. Você precisa ter um sistema para anotar as coisas. Você tem que ter um lugar confiável, seja em papel ou eletrônico, mas você tem que ter um lugar confiável para guardar as coisas. E segundo, mais importante, você precisa ter um método para gerenciar a agenda. Se você usa a agenda só para anotar os compromissos, você também está usando a agenda de forma errada.
Cara, esse assunto vale ouro, bicho, porque eu acho que é uma dor não só da pessoa que, enfim, normal, que não tem uma empresa, uma pessoa que quer se organizar pessoalmente, mas grandes empresários têm essa dor, né, também. Todo mundo tem essa dor. Como que se organiza? Porque, beleza, a pessoa tem uma agenda, ganhou uma agenda. Mas e aí? Qual o método? O que a gente tem, né, para usar para se organizar, para ter mais produtividade? E aí, essa pergunta eu deixo com você. Joga a bola aí para você. Pessoal, a agenda é uma das principais ferramentas que nós vamos utilizar para administrar nossas atividades. Porque o tempo passa. Diferente de finanças que você administra o dinheiro, você pode guardar essa semana para gastar semana que vem, o tempo passa e não dá para você administrar o tempo. Você precisa controlar melhor as suas atividades. Então, para você fazer essas anotações, você precisa ter um método. Mas antes de você pensar em método de agenda, você precisa entender como é que funciona o corpo humano. E se você não entender como é que funciona o corpo humano, não adianta você ter uma agenda bonitinha, colocar todos os compromissos no papel. Existe uma coisa muito importante, que frequentemente eu falo, eu já falei algumas vezes aqui no nosso programa, que é a questão do sono. Se nós não priorizarmos o sono para ter performance, você jamais usará o máximo da sua capacidade intelectual, da sua capacidade cognitiva, da sua mente ou do seu corpo. Você precisa ter sono de qualidade. E a sua agenda, ela precisa estar organizada de maneira que você coloque os compromissos mais complexos na hora que você tem mais energia e coloque aqueles compromissos que você consegue relaxar nos momentos que seu corpo precisa estar relaxando. E normalmente as pessoas usam de forma equivocada. É mesmo? Os erros que as pessoas cometem seriam quais, assim, nesse sentido? Vamos lá. A primeira coisa, a gente precisa entender o ciclo circadiano, né? Todos nós temos células clock no nosso organismo que, direto ou indiretamente, todas as nossas células estão ligadas a um ciclo de aproximadamente 24 horas. Quando você dá ritmo para isso, quando você calibra o seu ciclo circadiano, o teu cérebro ele vai ajudar a liberar os hormônios certos na hora certa. Se você não faz isso, você vai viver constantemente estressado. Então, por exemplo, cortisol, né, que é o hormônio do estresse. O estresse não é ruim, o estresse de curto prazo. Porque o estresse faz você ter atitude, faz você se mexer, faz você ir atrás de alguma coisa. O problema é quando você vive cronicamente estressado por problemas porque você não sabe organizar a sua agenda. Legal, legal. Então, por exemplo, hormônio do crescimento. O hormônio do crescimento, que é fundamental para você ter músculo, para você ter regeneração de ossos, que é um dos principais sistemas, são 5 sistemas que a gente tem no organismo de defesa. A regeneração, proteção do DNA, microbioma, angiogênese e a imunidade propriamente dita, né? O hormônio do crescimento é fundamental para isso. E o pico do hormônio do crescimento acontece entre 22 e meia-noite, se você dorme todos os dias mais ou menos no mesmo horário. Se você não dorme no mesmo horário, simplesmente você não tem esse pico do hormônio do crescimento. É como se você andasse com uma gasolina estragada no teu corpo. Sério? E aí a tua regeneração já não é tão boa assim. Falando do cortisol, o pico de cortisol é de manhã. Então, quando você acorda, naturalmente você tem um pico de cortisol para você ter um dia ativo, para você ter energia, para correr atrás de obra, para fazer as coisas que tem que fazer, né? E gradativamente ao longo do dia o cortisol vai diminuindo. Se você não tem uma rotina definida, se você não calibra direito o seu ciclo circadiano, você pode ativar o seu cortisol à noite, aí você não dorme bem. Então você precisa colocar a atividade certa na hora certa. E a hora que nós mais temos energia no nosso organismo para fazer uma atividade intelectual, uma atividade mental, se você tem um sono regular, é 3 horas depois que você acorda, aproximadamente. Então, por exemplo, se o engenheiro vai correr obra, Sim. visitar obras, 3 horas depois que acorda, para conversar com pessoas e fazer aquele social que faz parte do trabalho também, né? Ele está gastando a hora mais nobre da energia mental dele para conversar com pessoas. E aí, à tarde, que é um horário para você trabalhar mais criatividade, para você trabalhar o social, que é um horário que você tem menos energia mental, muitas vezes ele está no escritório para resolver as coisas administrativas, fazer cálculos, criar projetos. Quer dizer, então ele está invertendo atividades que poderiam ser feitas simplesmente numa ordem diferente e ele teria muito mais capacidade cognitiva para fazer as coisas. Interessante, interessante. Caramba, Então, geralmente, as reuniões, via de regra, é interessante marcar lá para as 10, 11 ou à tarde.
por aí. Exatamente. Se você tem um trabalho cognitivo intenso, né, por exemplo, fazer um cálculo de uma estrutura ou qualquer tipo de raciocínio lógico que demanda esforço mental, o ideal é que você faça isso aproximadamente 3 horas depois que você acorda, que é onde você vai ter o pico de energia mental no seu organismo. Legal. Caramba, e isso aí faz muito... essa questão aí de calibrar, eu comecei a estudar um pouquinho isso aí, porque esse ano eu decidi que eu ia mudar de vida e assim, eu comecei a estudar muito essa questão de agenda. E quando a gente organiza, realmente você vê uma diferença muito clara no rendimento do teu dia. Eu, por exemplo, eu não conseguia dar conta de quase nada no meu dia. Então eu comecei a anotar e mesmo assim tinha coisa que ficava atropelada. Sim. Eu anoto uma agenda eletrônica, então ela automaticamente passa compromissos que eu não cumpri no dia, ela passa pro próximo. E foi se acumulando muito. Aí eu falei, não, vamos organizar isso aqui. Aí faz umas 2 semanas que eu comecei a entender essa questão aí de manhã, realmente tem que ter ali o que é mais complicado, que vai mais gastar a tua mente, né? Você tem que gastar de manhã ali para você poder ter um rendimento maior, né? Porque você faz aquele mesmo serviço, só que mais rápido e às vezes até com mais qualidade. E sobra mais tempo. E se você faz atividade física, o ideal é fazer no período da manhã. Porque a atividade física, ela te deixa em estado de alerta. Quando você faz atividade física à noite e não tem um protocolo de repouso depois, você prejudica a qualidade do teu sono. Então é como se você estivesse colocando água no balde furado. Cada vez você põe mais água, mas cada vez você fura mais o balde. Você nunca vai ter o rendimento máximo daquela atividade física. É por isso que algumas pessoas com 6 meses de academia têm um rendimento melhor que quem está fazendo 1 ano e meio. Pelo horário que está fazendo, porque à noite que eu tô deixando você fazer de noite. precisa colocar aquelas atividades que te ajudam a repousar. Interessante isso que você falou do estresse, né? Porque assim, querendo ou não, se a gente se coloca o corpo ali e tal, etc., numa situação de estresse, a gente, querendo ou não, tá deixando o corpo mais forte. O problema é isso ser crônico, né? Isso. Ultimamente eu tenho controlado as batidas aí do coração, eu tenho visto aí, né? Não, nesse momento tô batendo. E assim, o problema é quando, vamos supor, da atividade física, meus batimentos cardíacos vai de 110 a 150 por aí, mas, né? Isso é ótimo, tem que variar. Sabe? Só que o problema é quando eu tô com esse nível de estresse o dia inteiro, e daí é problemático, né? Exatamente. A pessoa tem que observar que, às vezes, o que mais acelera o coração é a hora que ela está preocupada, não é a hora que ela está fazendo atividade física, porque muita gente acaba não fazendo atividade física. E essa variação de você ter picos de aumento da frequência cardíaca e picos de relaxamento é fundamental para o desenvolvimento do seu organismo. Porque isso, no passado, vamos falar do homem na natureza, isso acontecia naturalmente. Você vivia tendo estresse e repouso naturalmente de acordo com a luz solar, inclusive. Hoje a gente faz isso de forma artificial. Então o problema é você estar cronicamente estressado. O estresse de curto prazo, como por exemplo o banho gelado, né? Ou tomar um cafezinho também ativa a adrenalina, também aumenta um pouquinho sua frequência cardíaca, também é muito legal. Se você souber usar essas ferramentas, você tem muito mais desempenho. O Huberman, ele conduz um laboratório de recuperação de visão na Universidade de Stanford. E uma vez foi feita uma pergunta para ele que foi a seguinte, né? Se você pudesse dizer, ele é neurocientista, qual seria a prática mais importante para que todas as pessoas fizessem para ter um desempenho melhor, uma qualidade de vida melhor? Ele falou, olha, a coisa mais importante que existe na vida do ser humano é contato com a luz natural na primeira hora do dia. Acordou, a primeira coisa que você tem que fazer é ter contato com a luz natural. Por quê? No livro no Hábitos Atômicos, tem uma frase que ele coloca o seguinte, o organismo ele tem mais de 10 milhões de sensores, né? Ele mostra uma pesquisa lá e quase 90% disso está relacionado com a visão, direto ou indiretamente. Então a visão é a principal porta de entrada para o teu cérebro saber que horas são. E existem estruturas no cérebro que elas são responsáveis exclusivamente por perceber a cor da luz, a intensidade da luz e a inclinação da luz. Quando você está exposto à luz solar, não diretamente olhar para o sol, né? Estar exposto à luz natural no início da manhã, você está dizendo para o seu cérebro, começamos o dia. E aí ele vai liberar a melatonina, que é o hormônio do sono, o pico de melatonina vai ser 16 horas depois, na hora que você está dormindo. Então você calibra o teu ciclo circadiano.
E se você fizer uma caminhada, né, 20 minutos de caminhada pela manhã, melhor ainda. Porque você se acalma. Caminhada, pedalada, corrida. Bom, aí também pode entrar skate e surf, né? Mas tudo que te tira um pouquinho o equilíbrio da cabeça, te balança um pouquinho, faz com que teu cérebro acalme a amígdala do cérebro, do sistema límbico, né? E isso traz uma tranquilidade maior para a sua vida. Legal. Então, assim, se as pessoas puderem incorporar na sua agenda uma prática de caminhar diariamente, isso transforma a vida da pessoa no início da manhã. Uma duvidazinha aqui para completar isso aí. Você falou que o principal é estar em contato com a luz do sol na primeira hora do dia. Mas e aquele pessoal que tem uma rotina, por exemplo, acordar às 5 da manhã? Que boa parte do ano é um horário que não tem luz natural ainda. Uhum. Você acha esse hábito, agora sob essa visão, né, da luz natural, esse hábito é malicioso? A gente tem que calibrar? Na época que escurece, que amanhece mais tarde, eu tenho que acordar mais tarde também? Como é que eu tenho que calibrar isso? Não, o ideal é que você tente sempre dormir no mesmo horário, e a janela ideal está ali entre 22 e 22h30, e acorde naturalmente, na hora que seu organismo desejar acordar. Tá? Acordar antes da luz do sol não é problema algum. Mas quando você acorda, na hora que acordou, se você acorda às 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, uma das primeiras coisas é iluminar o máximo possível o ambiente. E existe até aquelas placas para desenho que o pessoal usa de design para enxergar melhor, para fazer as figuras, né? Se você quiser, você pode usar uma placa daquela para trabalhar, por exemplo, você está trabalhando no computador, mas coloca uma placa daquela de fundo para ativar o teu ciclo circadiano. E aí, no momento que o sol nascer, você faz essa caminhada. Mas a luz artificial, essa luz que nós temos em escritório, por exemplo, né, ela vai chegar ali, talvez ali próximo de uns 500 lux, 600 lux. A luz do sol, ela passa de 12.000 lux. Mesmo nos dias nublados, mesmo em dia de chuva, você deve fazer essa caminhada. Porque a luz do sol é sempre muito mais intensa que a luz artificial. Perfeito. Maravilhoso. Nesse momento, eu convoco aí o seu poder de síntese. Inclusive, deixo registrado aqui uma parte 2 desse assunto, porque esse assunto é sensacional, não é? A gente saber se organizar, saber se planejar, isso é fundamental, inclusive, para você alcançar os seus objetivos. Então fica registrado aqui uma parte 2 desse assunto. Mas se você fosse dar alguns conselhos práticos para a pessoa usar a agenda para performar melhor, quais seriam? Olha, primeiro diferenciar o que é compromisso do que é tarefa. Compromisso tem hora marcada, compromisso tem que ir para a agenda propriamente dita. Tarefa, ela tem que ir para uma lista de tarefas que você precisa fazer. E na sua agenda você deve ter blocos de tempo, por exemplo, após o almoço, para você cumprir essas tarefas. Segundo, ter regularidade. Abastecer o carro é uma coisa que tem que fazer sempre, então coloca na agenda. Toda terça-feira, não às 9 horas da manhã, porque às 9 horas da manhã, se você acorda às 6 horas, você tem mais energia mental. Toda terça-feira abastecer o carro. Toda quinta-feira ir no mercado. Quando você tem horários fixos, você facilita a administração do seu tempo. Então, diferenciar tarefa de compromisso, ter repetições na agenda e ter método para abrir e fechar a agenda. Caramba. Final do dia, você fecha tudo que você fez. Agenda, para você administrar bem, você tem que olhar para frente, mas tem que olhar para trás também. Então, se a cada dia você olhar 5 dias para frente e 2 dias para trás, você não vai esquecer de uma demanda que surgiu numa reunião. E quando surge a demanda, a primeira coisa que você tem que fazer é anotar na tua lista de tarefas. Aí, uma vez por dia ou 2 vezes por dia, você processa essa lista de tarefas, identifica o que é compromisso vai para a agenda, o que é tarefa vai para a lista de tarefas, e o que você pode resolver em menos de 5 minutos, resolve na hora. Você gasta mais tempo escrevendo o que tem que fazer, ao invés de ligar para a pessoa ou mandar uma mensagem para a pessoa e já resolver. Então, ter método para abrir e fechar a agenda. De manhã abre a agenda, à noite fecha, segunda-feira abre a semana, sexta-feira fecha a semana, 1º do mês abre o mês, 30 do mês fecha o mês. Método para olhar a agenda para frente e para trás é fundamental. Show de bola, muito bem. Assunto inspiracional, vários insights aí, eu acredito que vocês devem ter pegado, né, através desse bate-papo. Fica registrado aí, André, para a gente fazer uma parte 2, conversar mais sobre esse assunto.
o pessoal da Engenharia Civil aqui, eu comentei no começo que nós temos uma convidada para estar falando sobre essa carreira de engenharia civil, esses novos desafios e falar tudo isso, além do case aí da vida dela. Ela é engenheira civil, atende grandes grupos aqui em Maringá, na região, enfim. Ela, inclusive, está à frente de alguns projetos. Hoje estamos aqui com Jéssica Zazula, certo? Acertei o nome dessa vez. Jéssica, vamos lá falar desse desafio, né? Hoje aí, engenheiro civil. Primeiramente, seja bem-vinda aqui ao podcast Inspire-se. Muito obrigada, que prazer estar aqui, né, nos estúdios da Band com vocês. E vamos lá, vamos conversar. Vai ser difícil ter uma conversa, tem que manter o nível agora, né? Porque a conversa que a gente acabou de ter... Você vê a cadeia? Foi alto nível, então vamos tentar manter aqui, né? Legal. A proposta do Inspire-se aqui é conversas inspiracionais. Sim. Né? Às vezes o convidado traz esses artigos, essas referências científicas, mas é um bate-papo aqui e conversando que a gente aprende. Com certeza, não. É inspiracional mesmo, achei sensacional. Inclusive, Obrigado, eu quero conversar mais sobre isso, porque planejamento é uma coisa que me interessa muito e aplicado também à profissão, com certeza funciona muito bem. Legal. Maravilha, não, isso é sensacional. Você tá na carreira aí de engenharia civil. Esse mês, só para informar o pessoal que está nos assistindo, foi comemorado o Dia da Engenharia, que foi dia 10 de abril. Tá? Então foi comemorado o Dia da Engenharia. Então nós decidimos trazer esse tema porque, em relação a esse mês, trouxemos aqui a Jéssica Zazula para falar um pouco sobre os desafios da carreira de engenharia civil. Eu queria perguntar para você, primeiramente, qual que foi sua motivação, né, para entrar aí na engenharia civil e quais foram os desafios, né? Tudo bem, vamos lá. Então eu acho que na hora de escolher alguma profissão, né, isso todas as pessoas acredito que vão pesar por principalmente duas variáveis, que é o quanto eu gosto de fazer aquilo e o quanto de retorno financeiro aquilo vai me dar, porque o objetivo final é viver, né, ganhar dinheiro. Sim. Enfim, foi exatamente por essas duas vertentes que eu fui. Eu via sempre na engenharia muita oportunidade, eu via um oceano de coisa para fazer. Então eu quis entrar nesse meio. E eu também via muitas pessoas que cresceram de fato, que se tornaram referência em muitas coisas nesse ramo. Então me interessou muito e pensei, é por aí que eu vou. Mas era pra mim ter feito psicologia. Psicologia. Se teria dado certo eu não sei. mas que eu me encontrei na engenharia, me encontrei. Legal. No caso ali na engenharia, querendo ou não, também precisa ter esse background da psicologia atender. Com certeza. Inclusive eu já puxo um pouco sobre esses desafios. Quais foram os desafios que você, assim, que as pessoas desconhecem? Porque às vezes o pessoal só vê o superficial, mas existem vários desafios ali da pessoa que vai se tornar engenheira, né? Então, a engenharia em si, ela é muito técnica, né? Ela é muito direto ao ponto e ela é exata. Ela não tem como você trabalhar muito ali. E quando você chega no mercado de trabalho, você percebe que não é assim que funciona, né? Se você for direto ao ponto, se você for muito exato, você não consegue desenvolver muitas coisas. Então, a gente tem que voltar pro básico. Voltar pro quê? Pro saber... conciliar as coisas. Eu acho que o segredo do engenheiro mesmo é saber conciliar. Conciliar o técnico com o aplicável, conciliar o custo com o prazo, com o tempo, conciliar o quê? Pessoas, emoções, problemas, porque você, por exemplo, chega num imóvel que está com um problema. Você vai direto olhar no problema do imóvel e você acaba esquecendo, às vezes, da pessoa que está ali, que quer entender o que está acontecendo. A pessoa, ela não sabe se aquilo é grave ou se não é. Então, saber conversar, saber se comunicar e expressar isso para as pessoas, com certeza é um diferencial que, se o profissional buscar a desenvolver, vai se destacar. Porque é o que faz falta. As pessoas, elas são... O engenheiro, no caso, né? Ele é programado para resolver problema. Ele tem que ir lá e resolver aquilo e ponto, e acabou. E, às vezes, você voltar atrás e ser mais humano, ser mais básico, você consegue resolver isso da melhor forma possível. Interessante isso, né? Interessante. Pegando esse gancho, eu queria... esses são um dos desafios. Sim, que encara.
né? Sim, um dos desafios, né? Quando você está na faculdade, tudo é muito diferente da realidade, né? As pessoas, É bem diferente. É bem diferente porque a faculdade em si, como eu falei, a engenharia é um oceano, tem muita coisa. Não tem como você aprender tudo na faculdade. É impossível o professor pegar e te ensinar tudo. Então, acho que 70% você vai aprender na prática. Né? Por aí. E, claro, que você tem que... Quando você está na faculdade, você tem que aprender o que é técnico. Porque você vai sair no mercado, o mercado vai te mostrar o que não é. Mas lá dentro, então é bem diferente um estado do outro. Legal, deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, fugir um pouco aqui do protocolo. Querendo ou não, a engenharia predominantemente a maioria do sexo masculino. Sim. E aí você emerge aí dentro desse universo. Só eu lá, né, no meio da... No meio aí do pessoal. Equipe da obra tem 50 peões, eu lá no meio, né? Mas, enfim, na faculdade já tinha... A gente começou em 3 meninas e o resto acho que era uma turma de uns 30. O resto era tudo menino. Aí se formou eu e mais uma e o resto também, alguns meninos. Mas predominante é masculino mesmo, mas aí tem mais isso também que se torna um desafio, só que daí é mais pra mulher mesmo, não é no caso da... Eu puxo esse gancho falando assim, quais conselhos você dá, porque eu acredito que nosso programa ele tem um alcance aí nacional e internacional. Às vezes alguma mulher, né, tá nos assistindo, quer entrar nessa área de engenharia ou, quem sabe, quais conselhos você daria, né, para a pessoa poder ter um protagonismo, conseguir resultados, se dar bem na carreira? O primeiro de todos, eu acredito que é você não levar para o pessoal. Porque vai acontecer muita coisa, e se você levar tudo pro coração, achar que tudo é sobre você vai se frustrar muito dia por dia. Porque você nunca pode esperar muita coisa dos outros. E, de fato, no meio do campo, né, da engenharia civil, existe muito preconceito, existe ainda muita coisa. Então, acho que a primeira coisa para você saber lidar e se sair bem é não levar pro pessoal, sabe? Deu 6 horas, sei lá, vai pra casa, esquece. Você tem sua vida, você tem suas coisas. O que acontece lá, fica lá. E tá tudo bem, entendeu? Você não tem que ficar... tem que saber lidar mesmo. Legal, aprender a lidar. Interessante. André. Existe uma questão que eu acho extremamente importante comentar, né? Que é inspiracional, que as mulheres têm um papel fundamental na engenharia, porque as mulheres têm a visão além do alcance. Sim. Os homens, eles enxergam o buraco. A mulher enxerga o buraco, enxerga o ambiente, enxerga quem está do lado, enxerga as emoções das pessoas, coisas que os homens não percebem. E é isso que a faculdade não ensina. Então, o que eu diria para as mulheres que estão entrando na engenharia, você tem uma vantagem competitiva enorme, porque você tem capacidade de enxergar o problema de forma ampla, enquanto os homens têm capacidade de enxergar o problema de forma mais específica, mais direcionada. Então, uma visão mais holística usem da coisa, isso ao né? seu favor. Né? Com Acho que isso certeza. tem que eu percebo potencializar. Isso muito no dia a dia, percebo muito. Até porque eu tenho um sócio que é homem. E é exatamente isso. Ele olha ali na hora o que ele tá fazendo ali. Esquece do que vai acontecer depois, entendeu? Tá vindo uma onda assim, gigantesca e ele tá vendo o peixinho ali nadando quietinho. Aí a mulher realmente, ela já olha além. Ela já vê o que vem lá na frente. É interessante, né? Porque, querendo ou não, vocês têm uma visão ali maior em relação ao todo, né? Holística ali, né? Consegue perceber mais algumas coisas de o que segurança. faltava numa obra era a mulher. Tá certo aí, show de bola. Deixa aí pros comentários. E eu acho que não só para fazer esse lado do gerenciamento que eu comentei, de enxergar o problema de forma ampla, mas para ter muito mais capricho e muito mais carinho com as coisas. Com certeza. Porque o homem, ele é mais assim, deu certo, não deu certo, gente, acabou, Sim. vamos embora. Então, e saber como lidar com a pessoa que deixa lá, vamos dizer, dessa forma, é que também não posso chegar e impor nada para as pessoas, entendeu? Então a gestão de pessoas, ela é muito importante na vida do engenheiro. É saber como lidar com as pessoas também. Eu acho que uma coisa interessante que você comentou, que eu acho que tem que frisar para as pessoas, é foco no problema e não nas pessoas. Sim. Não leve para o lado pessoal. Tem um problema na obra, é um problema da obra. Chegou em casa, respira, né? Sim, isso aí. Tranquilo. Tem coisa, gente, que eu vou falar pra você. Você dormindo,
no outro dia tudo muda, né, Jandon? Com certeza. Você Saber. dormindo, você descansar, porque às vezes você tá com a cabeça tão cheia, uma noite de sono, porque às vezes a gente toma decisões permanentes baseados em emoções temporárias, né? Com certeza. Então, nada melhor do que uma boa noite de sono para Isso. organizar todas as coisas, E isso né? a faculdade não ensina. Isso aí é uma coisa aí, ó. Mas, ó, vou falar para você, o Jandon, ele é coordenador aí, tem que trazer essa ementa para as Com faculdades aí. certeza. Muito bem. Mas olha só, quais são as principais demandas que vocês recebem aí nessa área aí de engenharia, Jéssica? Hoje eu atuo com 2 áreas em específico, né? Com a execução de obras e com a engenharia diagnóstica. A engenharia diagnóstica ela vai englobar a parte da patologia das construções, que é como se fosse a medicina, só que na engenharia, né? Meus pacientes são as edificações. Existem inúmeras doenças no imóvel, então a gente identifica quais são, dá uma solução para ela e resolve o problema de fato. Também a área da execução de obras, né? Que tem uma equipe de execução, a gente toca desde reformas a obras grandes aí. Então a gente tá... Essas são as demandas que geralmente... Pra mim, sim, mas o mercado é gigantesco. Se a gente for falar sobre demanda na engenharia, a gente fica... Tem um colega meu que ele se formou em engenheiro também. E ele trabalha só com... Ele saiu da faculdade, fez o mestrado, doutorado. O mestrado vem primeiro, né? Sim. Depois o doutorado. Ele fez o mestrado dele e ele tá... ele se especializou em estudar, acho que é coisa solos. Estuda a questão de estrutura de fundações. E é uma coisa que você nunca parou pra, porque eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar que tinha um engenheiro civil que ficava estudando o Tá escondido. Não, e ele pega assim, ele estuda o grão, ele estuda a composição do lugar para saber como é que faz a fundação. Então a engenharia realmente é um negócio assim Com certeza. bem abrangente. Não, até mesmo chega demandas pra mim que eu passo pra profissionais que são específicos da área, mesmo sendo dentro da engenharia. Eu não faço tudo. O engenheiro ele não vai conseguir fazer tudo nunca. O mercado é enorme mesmo. Então, sobre a fundação, realmente, tem profissionais especializados nessa área, e a fundação ela é até um pouco desvalorizada. Um pouco não, ela é bem desvalorizada no mercado, porque ela fica escondida, ninguém vê ela. Então, ninguém vai investir muito em fundação. Então, o povo vai investir no quê? No porcelanato, na fachada, entendeu? A fundação, coitada, às vezes tá lá fazendo que tá segurando o prédio inteiro e o pessoal despejando um caminhão de dinheiro no arquiteto que tá fazendo a fachada. Exato. Não, a fundação tá lá daquele jeito, né? Mas tá tudo certo. E qual que é a área mais promissora, que ganha mais dinheiro? Vamos falar de dinheiro agora. Qual que é a área que dá mais dinheiro pro engenheiro que tá nos assistindo já sair com a Hilux? Entendeu? Olha lá, Jéssica, você já tem uma Hilux? Vamos chamar alguém pra responder essa aí pra gente. Não, brincadeira. O que acontece? Qualquer coisa que você fizer bem feito dentro da engenharia vai te dar muito dinheiro. Você tem que saber fazer, na verdade, você tem que se tornar um especialista naquilo, se encontrar no que você é bom, porque às vezes você só tá no lugar errado, fazendo a coisa errada. Se você muda, às vezes, o prisma, você consegue se encontrar em algo. E aí, você faz com gosto, você faz aquilo com carinho, você entrega de fato, resolve de fato. Então, o dinheiro é consequência daquilo que você fizer bem feito. Então, gestão de obras é uma área muito boa, mas também licitações, fundações, tem tantas coisas que se a pessoa se aprofundar, ela vai se dar muito bem, com certeza. E tem um engenheiro, outro engenheiro que esse amigo meu ele já passou também numa volta, que é a questão de materiais. O cara ficar estudando engenharia para fazer material de tijolo, material para cimento, material para... Então tem essa área aí também que é meio escondidinha, e tem aí também, né? A galera que fica estudando só os materiais. A qualidade, né, dos materiais. A mecânica dos materiais. Exato, para saber qual que é mais aplicável, enfim, tem muita coisa aí. No marketing acontece o seguinte, a gente joga vários jogos, né? Tem o jogo dos 5 dígitos, tem o jogo dos 6 dígitos e o jogo dos 7 dígitos. Eu e o Gabriel nós estamos jogando o jogo dos 5 dígitos no momento. Nós estamos querendo ir para os 6 dígitos, né? Ou seja, o que quer dizer? Múltiplos 5 dígitos, ou seja, acima de 10 mil, a gente quer jogar um jogo de 100 mil, múltiplos acima de 100 mil, né? E cada fase do jogo a gente tem que ter algumas características, algumas habilidades que a gente tem que desenvolver para chegar lá, né? Se em 5 dígitos a gente tinha alguns hábitos, né? Agora a gente tem que melhorar, tem que ter algumas outras habilidades, etc.
Quais você acha que são as habilidades que as pessoas têm que ter da engenharia para ter sucesso, para ter resultado? Quais você acha que são as habilidades? Olha, a primeira é o bom e velho conhecimento, com certeza, porque o engenheiro, além de tudo, ele tem que saber resolver o problema. A segunda é você investir numa boa comunicação, porque a comunicação ela vai te levar a vários lugares, é ela que vai te fazer conhecer pessoas, lugares diferentes e fazer negócios, né? E a terceira e última, que eu já até falei, que na minha opinião são as principais, é gestão. É você saber lidar com pessoas, saber lidar com problemas, conflitos, e nisso tudo junto, entendeu? Não é porque vai cair tudo no seu colo ao mesmo tempo, e aí você vai ter que saber lidar com isso, senão já vi gente chorando no carro aí. É mesmo? Sim. Então essas são as habilidades. Comunicação é fundamental, a pessoa saber se comunicar. Comunicação, com certeza. Comunicação, conhecimento e gestão. Pra mim são as principais. Se você investir nisso, vai se secar com certeza. Porque a gente vê muito engenheiro, muito engenheira que tem um crânio sensacional, uma Sim. pessoa realmente gênio. Exato. Só que a capacidade de comunicação dela acaba não sendo tão boa. Exato. E aí pessoas que têm uma capacidade de comunicação melhor, não é? Às vezes sai na frente, Sai na frente. mesmo E não o que é tendo tanto interessante, o conhecimento, que você né? terceiriza? O conhecimento talvez você terceirize, Com mas a certeza. comunicação e a Aham. gestão você tem que aprender. Exato. E o bom da gestão é que você não nasce um bom gestor, mas você pode se tornar um ótimo gestor, porque a gestão ela é desenvolvível, você treina ela, você Tem técnica, desenvolve. Sim. Então Comunicação você não também tem precisa técnica. ter nascido dessa forma. Não, você pode se tornar essa pessoa. Então, com certeza, vale a pena investimento em gestão, comunicação e conhecimento também, né? Tem que ter, isso aí não pode faltar. Gestão, né? Olha, vou falar pra você, né? A pessoa entra ali dentro da faculdade de engenharia, ou esse mundo de engenharia, mas se ela não tiver essa percepção de gestão, a pessoa que estuda gestão acaba contratando a pessoa que sai da Sim. faculdade sem essa expertise, né? Exato. É que no conhecimento, como o André falou, a gente pode unir mais pessoas. A gente monta um corpo técnico para resolver um problema. A gente até porque, como eu falei, o engenheiro não vai resolver tudo sozinho. Ele vai precisar de mais pessoas pensando naquele problema. Então, a comunicação e a gestão você sai na frente. Né, meu Total. pai me diz Tem muito uma isso. frase do... Pode falar aí. Meu pai me diz muito isso aí, cara. Meu pai, ele praticamente inventou uma função, né? Eu ainda não sei, ele também não sabe o nome disso, mas é basicamente um despachante para grandes projetos, né? Então, tipo assim, igual, por exemplo, esses tempos atrás, aqui em Maringá queriam construir um prédio maior que a catedral ali no centro. E não sei se é de conhecimento geral aqui, mas tem uma lei que não permite esse tipo de coisa. Uhum. E meu pai, ele tava ali, gente, acabou não indo muito pra frente, porque os investidores acharam melhor não investir, mas meu pai tava lá, mexendo na documentação pra ver as brechas, até onde que podia ser, onde que não podia, tal. Então, tipo assim, ele meio que tá inventando essa função aí, né? Ele achou. E ele falou assim pra mim uma vez, Gabriel, mesmo que você não fizer alguma coisa que seja da tua área, vende o serviço. Vende o serviço. Porque se você se comunicar e se você se posicionar, aí entra o que você falou. O conhecimento, muitas vezes, você pode até terceirizar, né? Agora, a comunicação e a gestão, não. Então, você vai lá, você vende o serviço, você abarca aquela pessoa para tua carteira de clientes, você faz o contato e você vai entregar um serviço de qualidade. Porque você vai contratar alguém que seja muito capaz de entregar aquilo que você prometeu. Total. Tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, ele falou assim, que pessoas com educação universitária trabalham para pessoas que têm educação financeira. E a educação financeira, eu acho que abrange todo esse universo, né, de gestão, etc. Né? Então entra muito isso que vocês estão falando, né? Tá até aquele vídeo, não sei quem já viu, tem um canal de humor no Instagram, ele tá soltando o vídeo do burrão. Ah, eu sei. Que chega um cara assim, que o cara era um gênio, e ele conta, ô burrão, que era o cara mais burro da sala, como é que você tá? E o burrão virou um mega empresário. E ele não entende muito bem como é que aquilo aconteceu. Ele falou, cara, eu não sei fazer isso. Mas eu conheci um cara que fazia. Então, tipo assim, durante o vídeo ele vai mostrando assim que cada área da empresa dele, que é uma mega empresa, tem alguém muito capaz que tá fazendo o que ele não sabe fazer. E ele tá lá gerenciando tudo aquilo. Exatamente. Eu vou falar pra você, o estudo, ele é fundamental. Eu sou a favor aí da educação acadêmica, tudo isso aí. Mas é uma visão um pouco além, né? Precisa ter abrir a cabeça em relação a isso aí, porque é fundamental. As pessoas de resultado, durante esses anos eu tenho
entrevistado, conversado com pessoas de resultado, e dá para ver que é essa visão além. Tem que ter essa visão além do óbvio, né? Essa disrupção. A gente trouxe semana passada aqui, o Júnior acompanhou aqui também junto com a gente, o Jun Nakal. Ele trouxe uma visão assim extremamente disruptiva sobre criatividade, sobre processo criativo, que é uma coisa assim que realmente você vê. Ele falou sobre a educação formal no Brasil, que falou assim que a educação do Brasil ele formata, não forma, formata a pessoa, entendeu? Então é uma visão aí que é interessante, é importante o conhecimento acadêmico, mas é importante essa visão além, né? Mas eu queria trazer para você esses desafios. Quais são os desafios do momento assim da engenharia civil, Jéssica? Olha, eu acredito que, pelo menos na minha realidade, é a mão de obra. Ela tá bem escassa, tá difícil encontrar, e ela tá encarecendo bastante, né? Porque por um lado é muito bom e por outro lado isso é ruim, né? O lado é que é bom porque a gente consegue dar uma qualidade de vida muito melhor para os nossos trabalhadores, né? Você dá mais segurança, você investe muito neles, só que ao mesmo tempo isso encarece para o consumidor final. Então a gente está ali tentando encontrar um equilíbrio nisso, mas mão de obra acredito que seja assim um dos principais. E também, né, excesso de informação. Eu vejo que as pessoas muitas vezes não sabem como lidar com tanta informação no mercado, e o certo é colocar aquilo no papel e desenvolver uma linha com o que você vai fazer com aquilo. Então, acredito que seja isso, assim, as principais hoje. Quais foram os seus maiores aprendizados? Olha, a engenharia é uma escola, né, para mim. A engenharia, tanto o empreendedorismo também, que eu trabalho dessa forma. Eu cheguei em Maringá, eu estava na faculdade ainda, né? Entrei como estagiária numa empresa. Ali eu virei sócia e eu tive que aprender muita coisa. Eu tive que aprender a negociar, eu tive que aprender a me comunicar. Tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu sofri na pele, que eu percebi que eu não sabia quando eu saí da faculdade. E eu busquei desenvolver comunicação. Deus me livre de sentar num podcast e conversar com 4 pessoas. Pra mim era um pavor. E fui desenvolvendo isso. Metendo a cara no Instagram, né, usando ferramentas a meu favor, porque eu aprendi também a usar essas ferramentas para fazer negócio e tudo mais, conseguir parcerias que agreguem. Então foi 2 anos assim bem puxado, bem intenso mesmo, que eu aprendi muita coisa e que hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, ainda bem que foi sofrido, porque eu aprendi muito com isso. Às vezes você pensa assim, um projeto, daqui 6 meses eu vou ter sucesso. Nossa, daqui 6 meses. Mas caramba, se você começar amanhã, é 6 meses a partir de amanhã. Se você começar daqui uma semana, é 6 meses daqui uma semana. Você só tá empurrando. Né? Se você começa hoje, é igual você falou, né? Meter a cara, vai lá, usa, ponha, vai no Instagram, vai onde que te chamarem, faz o negócio acontecer, que lá na frente você vai agradecer que lá no começo você começou a fazer aquilo no momento certo. Do jeito que dava, com o que você tinha, né? O que deu pra fazer, você fez. Se você ficar esperando, você vai ter sucesso a partir do ponto que você começar. Não, e nunca então, se você vai começar ter daqui um ano, você vai ter sucesso daqui um ano, depois desse um ano que você esperou pra começar. Exato, e nunca vai ter hora certa pra nada, eu acho. Eu acho que você tem que fazer acontecer mesmo na hora que dá. Se esperar as condições ideais, você não nunca vai desistir. Sempre vai ter o que melhorar, o que desenvolver. O Windows é um exemplo disso, né? Até hoje tá sendo desenvolvido, gente. Já tá há quantos anos no mercado e até hoje tem coisa pra melhorar, então... Até hoje tá fazendo aprimoramento, etc, né? Não, você vê, os próprios... A gente teve um episódio no outro podcast nosso, né? O Tá em Alta, que foi com o Clemilson. O Clemilson é um mega empresário, dono da Bysoft. O cara, assim, pra quem olha de fora, o cara zerou a vida. Uhum. Mas ele fala que não, ele acorda todo dia, ele vai lá, ele lê livros, ele faz cursos, ele faz treinamentos. Então, tipo assim, se esse cara que tá numa posição que zerou a vida, quem sou eu pra falar que eu já tô numa posição que eu não tenho, que eu tenho que esperar a condição certa pra começar? Uma coisa que eu tenho percebido, cara, assim, conversando com vários especialistas, conversando com o pessoal, eles têm focado no processo. Tipo assim, eles olham o resultado, só que eles começam a amar o processo, sabe? Por exemplo, vamos supor, beleza, você tá fazendo academia, ok, você tem a mira de você, por exemplo, o alvo, o objetivo de ter um corpo melhor e etc. Isso te motiva, mas você começa a ter
amor pelo processo de ir pra academia. Você começa a gostar daquilo, entendeu? Sim. Gostar de... É rotina. É rotina, né? É rotina, porque todas as pessoas querem ser vencedoras. Todo mundo quer estar no primeiro lugar do pódio. Mas poucos chegam lá. Por que poucos chegam? Os que chegam são aquelas pessoas que justamente focam no processo. Que elas mantêm aquele ritmo, aquele hábito, aquela constância, fazem repetidamente a mesma coisa, para que você tenha um efeito a longo prazo, que é juro composto. Né? E nessa questão de aprendizado, meu pai falou uma coisa uma vez que é sensacional. Quando eu desisto de aprender, eu começo a morrer. Essa foi uma frase que me marcou demais. Nossa. A gente nunca pode desistir de aprender. Não importa a sua idade, não importa o que você esteja fazendo, aprender é fundamental. Então, show de bola. Perfeito. Show de bola. E sempre tem coisa nova pra aprender, né? Você pode saber... Você pode ser a pessoa mais inteligente do planeta. Você vai ter coisa pra Eu aprender. descobri muito isso aí, cara, porque assim, eu passei minha adolescência, minha infância estudando muito, né? Eu sempre fui um aluno nota 10 na escola e eu passava muito tempo fora de casa fazendo curso. Então, tipo assim, segunda e quarta era um curso, terça e quinta era outro, e sexta-feira sempre tinha algum treinamento. Alguma especialização, alguma coisa. Então eu ficava, tipo assim, eu só tava à noite em casa. E teve uma época do ano que 2 dias à noite eu tinha outro curso. Era curso de administração, curso de informática, curso de Photoshop e tudo mais. Aí chegou um ponto na minha vida, há 2 anos atrás, 2019, 2 anos não, 4 anos já, que eu achei que eu tinha zerado. Eu já tava tranquilo com aquilo ali, aí o meu serviço começou a ficar defasado, aí quando eu fui tentar me atualizar, eu vi que eu já tava muito atrasado. Então assim, se você deixar acumular as coisas, você fica muito, muito para trás, né? E métodos antigos, eles não atraem clientes novos e você também não tem resultados novos. Você vai ter sempre o mesmo resultado. Total. Não, isso é sensacional. Você tá vendo aí, você tá acompanhando a gente aqui, a gente tá com essa conversa inspiracional. A ideia é a gente ser uma incubadora aqui de conhecimento para o pessoal poder, através do que a gente conversa aqui, muitos projetos comecem, muitas coisas aconteçam através desse papo inspiracional aqui, porque a gente sabe que a caminhada do sucesso é uma caminhada solitária, entendeu? E a gente tem a proposta de ser essa companhia, entendeu? Então, assim, você pode sugerir pauta, você pode sugerir assunto, sugerir convidado pra gente estar conversando aqui. E a gente sempre traz convidados especiais. Hoje a gente está tendo conversa aqui especiais sobre engenharia, sobre produtividade. E, Jéssica, tem alguma coisa que eu não mencionei que vale a pena destacar? Olha, tem bastante coisa. Bora, vamos conversar. Temos tempo ainda. Tá, tem muitos profissionais que acredito que saem da faculdade e acaba se frustrando por realmente não encontrar aquele... O que você falou, não sair com a Hilux, sim, já não tá ganhando piso. Daí, putz, fiz 5 anos e não tô ganhando piso aqui, como assim? Mas é possível que você consiga muito mais do que isso. Muito mais mesmo. O oceano tá aí pra gente explorar. E com pessoas que agreguem, você vai longe também. Porque você falou, a caminhada do sucesso ela é solitária, né? Mas você pode encontrar muitas pessoas que agreguem muita coisa nessa sua caminhada. Algumas pessoas elas vão caminhar junto por um tempo, vão acabar ficando para trás, vão pegar outros caminhos, enfim. Mas com certeza vale você agregar a outras pessoas a você. Então, buscar pessoas, com certeza é um conselho que eu deixo aqui. Sempre falo isso até no meu Instagram, busca pessoas, conhece pessoas. Você nunca sabe o que a pessoa está passando, o que ela pode agregar para você para ela. E ali você já faz negócio, e ali você já, entendeu? Tem muita coisa nesse... E eu acho que o segredo para você ser um bom profissional é você ser um bom ser humano. Você voltar para o simples, você ser uma boa pessoa... Você resolver os problemas que tem que ser resolvidos, não ficar complicando tudo mais ainda, tipo assim, já tem tanta coisa complicada por aí. A engenharia já é complexa, já é complicada, então vamos tentar simplificar isso ao máximo e deixar legal para todo mundo. Então, acho que se você caminhar com essa visão, com certeza vai muito longe. Então, você, ouvinte aí, que quer fazer engenharia, que quer entrar no mercado, vale a pena. Me procura também. Eu posso ajudar, talvez, com
né, com essas experiências que eu já tive, eu sofri muito no começo, cheguei aqui, não conhecia ninguém, não sabia o que eu estava fazendo aqui nessa cidade. Hoje a gente já está mais estruturado, enfim, tem bastante coisa para agregar, com certeza. Legal, interessante. Você falou sobre engenharia diagnóstica. Diagnóstica, Eu sou leigo, o que é isso? Engenharia diagnóstica é um nicho da engenharia que cuida da manutenção das edificações, da saúde mesmo das edificações. Então, como eu falei, é a medicina da engenharia. A gente vai estudar as doenças e dar soluções para elas no diagnóstico. Faz exame, tem exame chamado ultrassom. É tudo ligado total à medicina. Olha só. Sim, a gente segue pela mesma linha, assim. Usa os nomes também, a nomenclatura ela é a da medicina, tem muita coisa. Então é bem legal. A ideia é resolver a doença. Porque as construções, elas ficam, por exemplo, uma trinca que você olha é uma doença, é uma patologia, né? É uma infiltração, qualquer coisa, ela está acontecendo por algum motivo e ela precisa de uma solução específica, ela precisa de um remédio específico. Por exemplo, tá doendo o dedão no pé, você não vai tomar um remédio para dor de cabeça, entendeu? Você tem que saber qual remédio tomar. E é isso que a gente faz, a gente sabe qual solução dá para resolver o problema da construção. Cada situação, né? Sim, e nisso eu ganho de brinde como evitar isso nas minhas construções. Então, por exemplo, a minha equipe, ela sabe evitar aquele problema já, porque a gente já lidou com o erro dos outros, entendeu? A pessoa já fez errado, eu já fui lá e consertei. Então, vou fazer certo aqui já, ninguém vai precisar consertar, já fica tudo legal, entendeu? Então, é o inverso. Eu comecei pelo errado e o certo apareceu. Sabe o que é bacana? O que é bacana aqui da Jéssica é o seguinte, você utiliza muito bem essas questões das mídias digitais, né? Dessas novas tecnologias, você utiliza muito bem. E não é à toa que, querendo ou não, você está tendo esse destaque. Então, assim, eu queria que você falasse da importância, porque tem muita gente aí na área, né? Que, enfim, está precisando se adaptar. Porque a partir do momento que acontece a adaptação, começa a vir a demanda, começa o pessoal te encontrar, etc. Sim. Então, eu queria que você falasse a importância dessas novas tecnologias, dessa nova forma de comunicação. Com certeza, eu só tô aqui nesse podcast agora, por exemplo, porque eu soube usar essas ferramentas. Uma delas é o Instagram, que é o que eu mais uso e que é o que eu mais vejo resultado. É que a visão das pessoas precisa mudar sobre o conceito do que é fazer negócio por mídia social, né? Por exemplo, ninguém responde uma história falando assim, oi, eu quero construir uma edícula e vem aqui em casa. Então, não é assim que funciona, mas você cria conexões com essas pessoas e essas pessoas sentem confiança em você. E a partir dali, você começa a mostrar o seu trabalho e como você pode agregar a ela. Então, é você criar conexão. Não importa que você é engenheiro, que você é médico, arquiteto, psicólogo, sei lá. Você pode adaptar para a sua realidade e utilizar isso a seu favor. Então, é uma ferramenta que está aí de graça, várias, né? Eu estou falando do Instagram específico, mas tem várias. Tá de graça, você às vezes fica ali perdendo tempo, vendo nada, vendo o que os outros estão fazendo. Então, usa isso a seu favor, começa a produzir coisas e não precisa ser nada elaborado. O simples, ele entrega, o simples, ele dá retorno. Se você só aparecer, criar aquela... E não vai ficar legal no começo não vai ficar legal. Mas depois você vai desenvolvendo, né? A gente não dá sabendo fazer nada, né? Então, sim, tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar. Então, você tem que se expor àquilo ali no começo. Você vai ouvir bastante coisa, mas é aquela coisa, não leva pro pessoal, entendeu? Vou falar pra você, casa, isso foi uma coisa que me travou durante anos, né? Porque a gente queria fazer determinadas coisas, mas a gente tinha aquele perfeccionismo de, nossa, vamos começar. Eu tenho esse padrão de qualidade, não vou negar pra você, mas eu li um livro chamado Tenha Coragem para Ser Imperfeito. Né? Então, esse livro, você tem que ter coragem para ser imperfeito, né? Então, coloca a cara a tapa, dá o primeiro passo que as coisas começam a acontecer. Exatamente, é o que eu falei, o Windows está até hoje sendo desenvolvido, né? Se fosse esperar ficar perfeito, a gente não tinha lançado até hoje. Tem uma frase que eu gosto de falar, Altair, sobre essa questão de ser imperfeito, né? A primeira questão de você entender que nós somos diferentes, cada pessoa é única e cada pessoa está num momento evolutivo. Então não dá para comparar um engenheiro em início de carreira com uma pessoa que está há 15 anos no mercado. Você precisa entender aonde você está em termos de nível de maturidade. Mas todos cometem erros. Os grandes players do mercado cometem erros também.
E às vezes o erro existe para o aprendizado, a gente só aprende quando a gente erra. Recentemente teve o lançamento do foguete com o Elon Musk, Nossa. que eles lançaram o foguete com a maior carga já lançada. O maior foguete já e construído eles pelo ser humano. lançaram para aprender. Eles não lançaram para cumprir uma tarefa, lançaram para aprender. E me parece que explodiu há 2 minutos Não, depois. 30 segundos depois do lançamento ele explodiu. Nossa. E só que o que eles falaram? Olha, nós não erramos, nós acertamos, porque o lançamento foi para gerar dados para aprendizado. Então, em relação a não ser perfeito, é da natureza. E a frase que eu digo é o seguinte: a beleza da natureza está na imperfeição dos seus traços. Se tudo fosse reto, quadrado, perfeito, nada seria belo. Então, as nossas diferenças que nos tornam pessoas especiais. Com Perfeito. certeza. Isso aí, Com resumindo, tenha coragem para ser imperfeito. Coloque as coisas para funcionar, não é verdade? Primeiro você bagunça Sim. tudo, depois você organiza a Chuta o bagunça. balde e sai correndo atrás. Exatamente, vai para cima, esse é o ponto. Jess, quais conselhos finais ali? Agora eu invoco aí seu poder de síntese. Certo? Quais conselhos finais você daria para as pessoas que querem ingressar nessa área de engenharia ou quem sabe já estão aí na área? Se fosse dar alguns conselhos ali Eu vou nesse sentido. enxugar, né, tudo que eu falei, porque eu acho que não tem muito fora disso. Mas busque pessoas, haja pelo simples, faça o simples ele entrega, ele resolve. E seja autêntico, né? Não se compare com outras pessoas, é o que o André falou, cada pessoa vai estar no momento, cada um teve uma criação, enfim, tem várias coisas que afetam no desenvolvimento das pessoas, mas não se compare, não se cobre a esse ponto. Se inspire nas pessoas, né? Ó, vamos usar o inspire-se aí. Mas, de fato, se inspire. Olhe para pessoas e pense, nossa, é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu quero chegar lá onde essa pessoa está. Mas não, olha lá onde a pessoa está, eu não tô, entendeu? Não é assim que funciona. Você pode chegar lá, você pode fazer o que você quiser. Basta focar em você, no seu desenvolvimento. E devagar vai, entendeu? Devagar. Nada acontece da noite pro dia. Teve alguma constância e é isso aí. Teve alguma experiência que você teve que te marcou bastante e que fez você entrar na engenharia ou te deu algum aprendizado? Na verdade, a experiência foi eu saí da faculdade, comecei a empreender e aí eu vi que eu precisava desenvolver muita coisa. Aí foi o que me virou a chave. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu preciso entender. E aí foi começando a estudar, correr atrás disso que começou a dar resultado. Legal. Show de bola. Show de bola. É isso aí. Papo inspiracional. Né? Conversamos aqui, tivemos vários insights. Eu gostaria de agradecer cada um aqui que esteve aqui na bancada, aqui do podcast, aqui na Rede Bandeirantes de Comunicação aqui de Maringá. Né? Gostaria de agradecer, André Jandon, muito obrigado aí por você ter nos ajudado aqui hoje no programa Inspire-se. Obrigado, Altair, foi um prazer. E mais informações, quem quiser entrar em contato, eu estou no Instagram, no @hábitoscontrolados. Legal, maravilha. Hábitos Controlados, apareceu a tardinha ali pra gente. Também gostaria de agradecer o Gabriel aqui aparecido, nos ajudando aqui, o cara do marketing, o cara que triplica, o cara faz acontecer resultado, ali. dinheiro. Exatamente. Agradecer aí. É isso aí, Valeu. pessoal. O primeiro segredo do triplicar é o que a gente comentou aqui nessa parte final aqui. Botar a cara e ter coragem de ser imperfeito. Se você esperar o momento certo pra começar, você nunca começa. Você tá atrás da Hilux. Eu tô atrás da Hilux, daqui a pouco eu chego lá na Hilux. Aí, ó. Show demais. Logo a gente chega lá. Inclusive, E aí, chegando lá, eu triplico a Hilux. inclusive vocês aí, que quiser patrocinar aí a gente, entendeu? Com certeza. A gente tá aceitando aí a Isso aí. Hilux de entrada. Tá? Fica à vontade. E também agradecer aqui a engenheira civil, Jéssica Zazula. Obrigado, Jéssica. Eu por que você ter agradeço, nos é ajudado. sempre um prazer estar aqui compartilhando minhas experiências. Né? Espero que eu tenha agregado na vida de alguém, pelo menos já está valendo. E convido vocês também a me seguirem no Instagram, estou sempre aparecendo por lá, contando meu dia a dia, os BO que acontecem nas obras. Estou sempre mostrando para o pessoal ver como é que é o negócio. E qual que é o arroba? É jessicazazula.eng. Legal demais.
Isso, legal. Então você vai acompanhar o cotidiano lá, vai saber mais na prática, a realidade. Vai ver de perto o que é. Exatamente. Muito bem, então eu agradeço também aqui o Júnior e também toda a produção aí da Rede Bandeirantes. Eu me chamo Altair Godoy e este foi mais um podcast Inspire-se.